Abra sua Bíblia na primeira carta de João. Hoje nós começamos uma série de mensagens baseada na primeira carta de João. Série de mensagens com o título Identidade Espiritual. Identidade Espiritual. Nós vamos expor a carta de João agora todos os domingos. Creio eu que nós vamos ficar mais ou menos aí uns 3 meses expondo a carta de João com esse tema, identidade espiritual. E hoje nós vamos falar sobre um subtema, identidade, ou a identidade de Cristo. E porque é assim que a primeira carta de João começa. Falando um pouco para nós da identidade de Cristo. Então eu quero chamar a sua atenção para esta exposição, para esse roteiro de estudos, porque você não vai apenas aprender tecnicamente, mas com certeza você vai extrair dessas mensagens princípios e valores que vão te ajudar, e muito, na caminhada cristã. Por que uma série de mensagens sobre identidade espiritual? É porque no nosso tempo, muitas propostas religiosas têm invadido o nosso espaço. E fica difícil discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Antigamente, meu avô dizia que para identificar um crente, era só perceber se ele tinha uma Bíblia debaixo do braço. Hoje não tem como a gente fazer esse teste, porque a maioria das Bíblias está no bolso, no celular. Não tem como. E é claro que o que meu avô dizia era só um estereótipo de crente. Era só uma figura. Porque carregar a Bíblia debaixo do braço, ou carregar a Bíblia no celular, não dá para nós informações suficientes para dizer se aquela pessoa é crente ou não é, se é discípulo de Jesus ou não é. Identidade espiritual é algo que tem a ver com uma intimidade com Deus muito grande. Muito grande. Participar de uma igreja evangélica, católica, não importa. Não diz que você é alguém espiritual. É muito interessante, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando em uma das suas igrejas que ele orienta, ele vai dizer o seguinte: vocês que são espirituais, cuidem daqueles que caíram e vigiem para que vocês também não caiam. Vocês que são espirituais. Para o apóstolo Paulo, qualquer advertência, qualquer orientação, qualquer cuidado um com o outro passa pela identidade espiritual. Não basta ter boa vontade no reino de Deus. Você precisa ser uma pessoa com identidade espiritual. Por isso esse tema. Por isso esse tema. Nós queremos talvez tirar um pouco aí da sujeira que existe nesse quintal religioso brasileiro e enxergar nesse quintal brasileiro a ministração da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E identificando isso, você, puxa vida, aqui tem Deus. Ali não, ali é coisa meramente humana. E talvez numa outra situação você também identificar, não, aqui tem Deus, mas ali não tem. A identidade espiritual faz você conseguir discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Por exemplo, um dos temas que nós vamos trabalhar aqui é sobre o anticristo. Se você digitar hoje no Google anticristo, você vai encontrar N explicações sobre o anticristo. Em qual você vai acreditar? Qual referência você vai adotar para tratar de um assunto tão importante no reino de Deus? Anticristo. Nós vamos falar da ação do maligno. Como discernir a ação do maligno no nosso tempo? Antigamente, alguns diziam que para discernir a ação do maligno, era se você tinha um comportamento estranho. Não veio à igreja no domingo e foi para um barzinho. Perceber o maligno é muito mais do que um comportamento. Perceber o maligno tem a ver com discernimento espiritual. É outro nível, irmãos, é outro nível.
Então, falar de identidade espiritual é de extrema importância para o nosso tempo hoje. De extrema importância. E, por favor, não encare essas meditações em 1 João como algo específico para a igreja. O meu dia a dia na igreja. Isso tem a ver com o seu ambiente de trabalho. Ou você acha que algumas batalhas que você tem lá no ambiente de trabalho são meramente profissionais? Tem batalhas que nós travamos no nosso ambiente de trabalho que são batalhas espirituais. Tem reuniões que nós fazemos com a nossa equipe de gestão, com a nossa equipe de voluntários, com a nossa equipe de funcionários, que muitas vezes você precisa de discernimento espiritual para administrar aquela reunião, do que meramente um conhecimento técnico profissional. Então você pode ter certeza que a identidade espiritual tem a ver com a sua vida como um todo. Na faculdade, na escola, no ponto de ônibus, na empresa, não importa. Aonde você pisar tem a ver com identidade espiritual. Então eu convido você a participar dessa série que começa hoje. Convido você então a me acompanhar na leitura de 1 João 1, de 1 a 4. 1 João 1, de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Muito bem. Impressionante as expressões que o apóstolo João usa aqui logo no início. Parece meio repetitivo. Nós ouvimos, nós vimos, nós contemplamos, nós apalpamos, depois nós vimos, nós ouvimos sobre esse Jesus Cristo. O que ele vai falar nessa carta e o que ele falou lá no Evangelho de João, porque esse João é o mesmo do Evangelho de João, ele não fala de algo que ele imaginou que aconteceu, que alguém contou para ele. Ele está falando de algo que ele viu, que ele contemplou, que ele testemunhou. Aí você poderia me perguntar assim: pastor, tá, mas a gente não estava lá, né? Tantos séculos já se passaram, tanta discussão existe aí fora sobre será que a Bíblia é a palavra de Deus, será que não é? Como é que a gente pode acreditar numa declaração dessa aqui, desse tal João? A resposta é muito simples. Como é que você acredita nas histórias que a sua mãe conta quando você era bebezinho? Você lembra de todas as histórias? Será que a Lívia vai poder chegar para o Gabriel e para a Luana daqui a alguns anos e vai dizer o seguinte: nossa papai, eu estava lá nos braços do pastor aquele dia, toda agitada e tal? Não. Luana talvez vai chamar a filha do lado e vai contar uma história para ela. Aí a filha vai dizer assim: sério mamãe, foi assim mesmo? Foi. Eu pensei, minha filha, que você ia chorar nos braços do pastor. Você acredita que você não chorou? Aí a Lívia: nossa, que legal. Muitas histórias que você conta para outras pessoas, você conta porque quem contou para você tinha uma autoridade na sua vida. Não é porque você estava presente ou porque você lembra, que é o caso de uma criança recém-nascida. Então qual que é a dificuldade de você crer na palavra registrada que venceu um dos maiores obstáculos do mundo? O tempo. Pare e pense nisso. Por que que nós temos a Bíblia como palavra de Deus? Por que que nós cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus que morreu na cruz por nós? Por quê? Porque esses relatos, esses documentos sobreviveram ao maior inimigo da humanidade, o tempo. Não caiu no esquecimento. Não caiu numa mera filosofia. Muito pelo contrário. Esse texto, esse livro, tem um poder tão extraordinário que ao invés de esperarmos alguém esquecer desse livro,
uma turma esquecer, uma nação esquecer desse livro, alguns do mal pegam esse livro, deturpam esse livro e ensinam heresias sobre esse livro. Porque eles perceberam que o tempo não foi capaz de acabar com esse livro, então vamos usar esse livro ao nosso favor. Vamos usar essa declaração de fé ao nosso favor. Por isso que existe tanta manipulação religiosa nos dias de hoje. Então eu tenho muita tranquilidade para afirmar aos irmãos que o que está sendo relatado aqui para nós em 1 João é verdade absoluta. Ele viu, ele ouviu, ele contemplou e, sendo o apóstolo João, deitava no colo de Jesus, no peito de Jesus. Ele fala daquilo que ele experimentou. Por isso que nós podemos crer nessa palavra. Uma outra informação importante é que quando nós falamos de Deus, na maioria das vezes nós estamos falando de uma ideia que nós temos de Deus. Preste atenção nisso. Na maioria das vezes, quando nós vamos falar de Deus, nós estamos falando mais de uma ideia que nós temos de Deus. Por isso que as nossas opiniões, quando a gente vai abrir para uma discussão teológica, se divergem um pouquinho. Porque tem gente que pensa que Deus é assim, tem gente que pensa que Deus é assado, tem gente que pensa que Deus nem é assim, nem é assado, é cru. E assim vai. Cada um tem uma maneira de enxergar Deus. Cada um. E tem um poeta que disse o seguinte, preste atenção nessa frase do poeta: Deus não é uma ideia minha, mas a minha ideia de Deus é sim uma ideia minha. Vou repetir. Deus não é uma ideia minha, mas a ideia que eu tenho de Deus é sim uma ideia minha. O que ele está querendo dizer? É que Deus é muito mais do que eu consigo pensar sobre Ele. Toda essa ideia que você tem de Deus, que eu tenho de Deus, Deus olha para essa ideia e fala assim: nossa, eu sou tão pequeno em você, né? Que na verdade Deus é infinitamente maior. Infinitamente maior. Quero fazer aqui uma comparação, na verdade uma comparação meio forçada, mas para facilitar a sua compreensão. Eu nunca vou ter a experiência de ser mãe. Não tem jeito. Eu vou ser pai um dia, se Deus assim permitir. Então eu posso ouvir várias mães dizendo o que é ser mãe. Várias. E cada uma melhor que a outra, com uma declaração mais emocionante que a outra. E eu vou chegando perto do que é ser mãe, perto, mas eu nunca vou chegar lá. Se relacionar com Deus é mais ou menos isso. Deus vai se manifestando, Deus vai se revelando, e quando a gente acha que a gente está pertinho, na verdade a gente só conheceu um fragmento de Deus. É isso. Irmãos, se na hora de a gente expressar os nossos sentimentos, as palavras muitas vezes não conseguem traduzir o que a gente está sentindo, quanto mais Deus. Quanto mais Deus. E esse Deus então assume a forma de servo, de homem. O Deus Jesus Cristo, o Deus Filho. Então eu concordo com esse poeta. Realmente a ideia que eu tenho de Deus é uma ideia minha, porque Deus é muito maior do que aquilo que eu posso pensar sobre Ele. Agora, crer numa ideia que você tem de Deus é muito perigoso, sabia? Já parou para pensar nisso? Tem pessoas que dizem que temem a Deus, mas na verdade não estão temendo a Deus, Jesus Cristo. Estão temendo a um projeto de Deus, a uma ideia de Deus. Por isso que muitas vezes esses que adoram ou têm fé nesse Deus, ideia, massacram seus irmãos, seus familiares, seus amigos com discursos religiosos. Por exemplo, uma pergunta típica religiosa: pastor, é pecado ou não é? Posso ou não posso? Essa pergunta, além de ser tipicamente religiosa, é tipicamente infantil. Porque uma criança que precisa de respostas prontas, né?
Uma criança bem pequenininha ainda, porque dependendo da idade já dá para trabalhar um pouquinho. Aí a criança está indo para lá e você fala assim, não pode, é criança. Então quando a gente inicia a fé, a caminhada de fé, a gente tolera o pode e não pode. Mas depois de um tempo vivenciando com Deus, o pode e não pode, irmãos, não pode ser mais cultivado na nossa vida. Então, essa caminhada na série de mensagens sobre identidade espiritual é para resolver essa questão também. Para a gente sair do campo infantil espiritual e irmos para uma maturidade espiritual. É mais ou menos assim, você vai deixar a sua certidão de nascimento e vai pegar o RG. Deu para entender? Você não vai precisar mais da certidão de nascimento, você vai ter outro documento. E se você achar que o passaporte é mais evoluído ainda, você vai ter um passaporte. Porque a sua identidade tem que te conduzir para uma experiência de maturidade espiritual também. Muito bom. Para quem que João está escrevendo essa carta? Está escrevendo para os cristãos da Ásia Menor. Qual que é o grande conflito desses cristãos da Ásia Menor? Gnósticos. Nossa, pastor, que palavrão é esse? Gnósticos. Quem é essa turma? Os gnósticos são cristãos disfarçados, cristãos mais ou menos, porque eles tinham um discurso religioso muito próximo do cristianismo, mas com algumas doutrinas esquisitas, algumas doutrinas estranhas. Por exemplo, os gnósticos diziam que a matéria, o corpo, é mau. A matéria, o corpo é mau. E a única coisa boa que existia no ser humano é a alma. Se a matéria é má, olha o questionamento do gnóstico. Esse Jesus aí, ele não pôde ser, ou ele não pôde assumir a forma de homem, não. Porque se ele é Deus, santo, como que ele vai habitar em algo que é mau? Aí, folheia sua Bíblia para 1 João 4. Olha só o argumento de João para falar sobre esse assunto especificamente. Amados, a partir do verso 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, em matéria, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Quando a gente for falar do anticristo, aqui no capítulo 4, os irmãos vão entender isso melhor. Mas olha só a preocupação de João. Quem não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse aí, para João, é o anticristo. Aí você já começa a pensar assim, peraí, pastor. Fiquei sabendo aí uma vez que o anticristo era o meio capeta, assim, chifrudo, rabudão, tridente. Uma coisa meio cinematográfica, hollywoodiana. Porque hoje eu não consigo me imaginar conversando com alguém no ponto de ônibus e perguntando assim, você crê em Jesus? A pessoa diz, creio, mas você crê que ele veio em carne? Ninguém faz esse tipo de pergunta hoje, porque os gnósticos do nosso tempo, eles se apresentam com argumentos diferentes. É por isso que nós temos que interpretar o texto e aplicar ao nosso tempo. Esse é o nosso desafio aqui com a primeira carta de João. Então preste muita atenção nisso. Os gnósticos ainda existem. E nós temos que combater essa proposta gnóstica. Os irmãos vão entender ao longo da mensagem. Outra coisa importante. Os gnósticos acreditam que o conhecimento, com C maiúsculo, salva. O conhecimento. Aí não tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Se um gnóstico estivesse aqui agora, nesse púlpito, ele diria assim, sim, eu estou junto com vocês. O conhecimento salva. Mas esse conhecimento não é o conhecimento Cristo. É o conhecimento que você pode adquirir com uma evolução do seu pensamento. Ou seja, você não depende de Deus. Você depende só de si mesmo.
Olha o perigo. Olha o perigo. E eu acho que eu não estou falando de coisas muito estranhas para você. Por exemplo, é muito comum a gente falar de Deus para uma pessoa e a pessoa fala assim, não, beleza, você acredita em Deus? Ok, eu acredito no bem. Eu acredito numa força, assim, a força do bem, a força do mal e tal. Eu sou meio zen, assim. Ok, vamos respeitar as diferenças, com certeza. Mas, no tempo de hoje, é muito difícil você encontrar alguém com uma identidade espiritual. O que você encontra com facilidade são pessoas que reproduzem discursos filosóficos. Por isso que a fé cristã não pode ser vista como uma filosofia de vida. A fé cristã deve ser a vida. A vida se manifestou. Você acabou de ler aí comigo. A vida se manifestou. A própria vida se manifestou em nós. Não é uma filosofia de vida. É muito mais do que uma filosofia de vida. Eu conheço pessoas que adotam a filosofia de vida cristã. Que encontram na Bíblia orientações interessantes para uma vida sadia. Mas não são pessoas convertidas. Não são pessoas que rasgaram seu coração para Jesus e disseram assim, o Senhor é o único Senhor da minha vida. Existe uma diferença grande aí, irmãos. Bem grande. Entre aquele que entrega a sua vida a Cristo e aquele que só tem uma filosofia cristã. Mais uma informação. Lá em Romanos nós aprendemos que nós somos justificados, declarados justos pela fé. Conversamos hoje pela manhã sobre esse assunto. Para o gnóstico, o conhecimento é maior do que a fé. Por isso que a filosofia para o gnóstico é muito mais forte do que para o cristão autêntico. Porque para o cristão autêntico, apesar de a gente utilizar a filosofia para fazer as nossas reflexões, a fé sempre vai estar em cima. Porque se não for pela fé, nós não conseguimos desfrutar da vida de Cristo em nós. Então é assim que um gnóstico tenta se apresentar. Muito bem. Aí você vai dizer assim, legal pastor, e o que isso tem a ver com a gente? Como é que eu vou aproveitar isso na minha vida? Muito simples. Muito simples, porque a palavra de Deus é assim. A palavra aí, princípio, no versículo 1. Princípio. É a palavra grega para arque. Arque é o fundamento de todas as coisas. João está usando argumentos filosóficos de propósito, porque ele espera que gnósticos leiam esse texto, fiquem debatendo esse texto e lá na frente vão perder a discussão, porque a graça de Deus vai se manifestar salvadora. Então ele está usando termos filosóficos aqui. Princípio é o mesmo princípio de Gênesis 1. No princípio Deus criou todas as coisas. Agora olha só que interessante. Princípio em grego, arque, significa fundamento de tudo. No princípio, no fundamento de tudo, Jesus já era. Já era no sentido assim, antes do fundamento ele já existia. Antes do fundamento de todas as coisas, Cristo já existia. Isso é importante para você? Muito importante para você. Muito. Porque esse livro aqui, a Bíblia, não traduz o 100% de Deus. Ela revela Jesus Cristo. Eu creio que ela é palavra de Deus para nós. Mas Deus é infinitamente maior do que essa palavra. Infinitamente maior. É mais ou menos assim, é como se a Bíblia fosse um trampolim. Aquela tábua da natação para pular numa piscina. Você vai caminhando naquela tábua e de repente essa tábua vai balançando, vai impulsionando você para você cair no mar da graça de Deus e você descobre que Deus é infinitamente maior do que a própria palavra que Ele deixou registrada. E isso é extraordinário, irmãos. E o próprio apóstolo João disse isso para nós. Lá no finalzinho do Evangelho de João. E Jesus fez muitas outras maravilhas. Mas se nós documentássemos, não caberia nos escritos. Porque Deus, Jesus, é infinitamente maior do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar.
Isso é importante? Claro que é, porque a nossa fé não é um discurso filosófico. A nossa fé não é bater cartão na igreja todo domingo. A nossa fé extrapola a frequência nos cultos. A nossa fé extrapola dízimo e oferta. A nossa fé extrapola práticas religiosas. A nossa fé está fundamentada em Cristo Jesus. E porque está fundamentada em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas. E eu não estou falando isso na empolgação, não. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Acompanhem comigo agora Hebreus 11. Só folhear a sua Bíblia aí, um pouquinho para trás. Hebreus 11. A partir do verso 24. Que texto extraordinário. Então, preste muita atenção nessa leitura. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os seus tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Agora é o extraordinário. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Sabe por que esse texto está registrado aqui em Hebreus, no Novo Testamento? Sabe por quê? Muito simples. É para dizer para mim e para você que esta verdade registrada em Hebreus, nós podemos vivenciar. Ela aconteceu no Antigo Testamento, Moisés. Hebreus, lá no Novo Testamento, já no finalzinho do Novo Testamento, vai resgatar Moisés e vai dizer o seguinte: pela fé, e Hebreus 11 é essa declaração de fé, né, cristã, tem ali os heróis da fé, e aí quando vai falar de Moisés, ele vai dizer: pela fé Moisés sai do Egito, porque saindo do Egito ele vê algo, ele vê o invisível, ele viu a terra prometida, ele viu a promessa. Viver pela fé, irmãos, significa viver enxergando e buscando enxergar o invisível de Deus. Tem alguma coisa na sua vida hoje que está invisível? E que você gostaria de ver na sua família? Gostaria de ver na sua vida? Pela fé em Cristo Jesus, que é o nosso fundamento, nós podemos ver. Nós podemos experimentar por antecipação. Pela fé nós podemos ver o invisível. Pela fé. É por isso que eu tomei uma decisão. E eu não estou sugerindo que você faça o mesmo que eu estou falando de uma experiência particular. Não sou guiado mais por reportagens da televisão. Aliás, nem estou assistindo mais. Como eu sou corintiano, vou na internet e consulto os resultados e tal, só para discutir com algumas pessoas que gostam do futebol e tal, mas não estou sugerindo aqui, por favor, que agora o pastor da Nova Vida pediu para todo mundo abandonar a televisão e tal. Não, você é livre em Cristo Jesus. Você é livre. Mas por que eu tomei essa decisão? Porque eu percebi que aquilo não estava acrescentando nada. Nada. Mas eu não uso isso mais também como uma bandeira. Eu não vou sair daqui, eu estou falando, dando esse exemplo, porque faz parte do contexto da mensagem. Mas eu não vou sair por aquela porta dizendo o seguinte: ô fulano aqui do ponto de ônibus, eu não assisto mais TV. Sabe por quê? Isso é arrogância. Isso é prepotência. Essa é uma decisão minha. Não tem nada a ver com o outro. Agora, por que eu tomei essa decisão? É porque a televisão, muitas vezes, nos impede de ver o invisível. Porque nós vamos acreditando no que as pessoas vão falando para nós e tal, de qualquer maneira. E aí a gente cai no desespero, no pânico.
conversei com um casal essa semana e perguntei assim, nós estávamos conversando sobre crise econômica e eu fiz uma pergunta retórica, aquela só para refletir. Quem disse que estamos em crise? Quem disse? Quem é que tem know-how, gabarito, para chegar publicamente em redes nacionais e falar assim, estamos em crise? Essa palavrinha apareceu, tomou uma proporção gigantesca e agora os jornais internacionais dizem que o Brasil está em crise. Pode estar, pode não estar, isso não interessa. Por quê? Porque eu vivo pela fé. E vivendo pela fé, eu não sou guiado por vista. Não é assim uma música antiga? Não olho as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Por que estou alegre? Por quê? Porque eu pela fé consigo ver o invisível. O invisível. Ontem, um jovem conversando comigo disse assim, pastor, estou precisando de um emprego. Falei, sério, cara, vamos orar por você, vamos pedir para Deus essa bênção e tal. E ele disse assim para mim, pastor, não precisa orar não, já tem muita gente orando, eu preciso de um emprego. Falei, não estou entendendo. Não, pastor, eu preciso de um emprego, não precisa mais de oração. Eu quero alguma coisa. Aí eu percebi o seguinte, que aquele jovem não estava sendo guiado pela fé, ele estava sendo guiado pela circunstância. E é por isso que ele estava batendo na parede, batendo a cabeça na parede da vida. Muitas vezes o desemprego é uma forma de Deus ministrar no nosso coração verdades espirituais. Não é que Deus despede você do seu emprego, não. Isso acontece porque a vida é assim. Mas Deus é tão amoroso, tão gracioso, que Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E diz o seguinte, pegando você no colo, está desempregado, meu filho? Estou, Senhor. Eu estou, papai. Está desempregado? Então, o que nós podemos aprender com desemprego? Será que desemprego é igual a preguiça? Será que desemprego é igual a falta de trabalho? Porque dá para você continuar trabalhando mesmo que você não esteja empregado. Dá para você abençoar pessoas mesmo que você não esteja empregado. Dá para você fazer alguma coisa, meu filho. Agora para de ficar aí murmurando. E vai fazer alguma coisa. Vai viver pela fé. E vivendo pela fé, o impossível acontece na sua vida. Essa é a dinâmica da fé cristã. Vem o gnóstico e diz o seguinte, não, é o conhecimento, é a filosofia meramente humana, sem nenhuma dependência de Deus. Aí vem o homem da fé e diz o seguinte, olha, se eu for por esse caminho, eu posso até crescer. Eu posso até conseguir alguns objetivos da minha vida. Mas vai chegar no momento que vai parar. Se eu não cair depois, se eu parar, eu vou ser a pessoa mais infeliz da face da terra. Sabe o que eu quero, senhor gnóstico? Eu quero um céu sem limites. Eu quero desafios que me conduzam a próximos desafios. Sabe o que eu quero, senhor gnóstico, senhor do conhecimento? Eu quero viver pela fé, porque o meu conhecimento não consegue ver coisas grandiosas, mas a minha fé consegue ver, e eu quero ir para lá. Então vamos viver, irmãos. Vamos viver. E eu quero concluir dizendo o seguinte. João escreve essa carta para diminuir o medo dos cristãos da Ásia Menor. Porque o conhecimento dos gnósticos estava corrompendo a igreja. E aí, o João escreve a carta e diz o seguinte. Sabe por que eu estou escrevendo essa carta? É para que nós tenhamos comunhão um com o outro. O que é comunhão? A palavra comunhão, koiné. Grego koiné, grego comum. Comunhão significa ter tudo em comum. É mais ou menos assim, o João está dizendo para nós assim, pessoal da Nova Vida, olha, eu vivo pela fé, e eu estou vendo o invisível, eu estou vendo o impossível, eu quero ter comunhão com vocês, então eu vou escrever para vocês, a minha fé, a minha declaração de fé, para que vocês tenham comunhão comigo e consigam ver junto comigo o invisível, o impossível. É por isso que João escreve. Não é só para amadurecer a fé dos cristãos, é para amadurecer a fé para que eles possam desfrutar de coisas infinitamente mais grandiosas. É por isso que ele escreve.
Então, eu escrevo essas coisas para que tenhamos comunhão. E isso, meus queridos irmãos, disse João aqui, só é possível por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo chegou à cruz porque ele conseguiu ver o invisível. Porque humanamente, o que ele pediu para o Pai? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Humanamente foi isso. Mas pela fé, ele pisou na cabeça da serpente e disse: o meu destino é a cruz, eis-me aqui, Senhor, eu vou para a cruz. O meu destino é a morte, eis-me aqui, Senhor, eu vou para a morte, porque pela fé eu enxergo a vida. Irmãos, olha só que extraordinário isso. E eu encerro então, apenas citando, você não precisa abrir a sua Bíblia para isso, Filipenses 2, que diz assim: e não usurpando ser igual a Deus, Jesus assumiu a forma humana, a forma de servo. E durante toda a sua trajetória de vida, aqui na terra, não usurpou ser igual a Deus, não usou nenhuma prerrogativa divina. Jesus andou sobre o mar na dependência do Espírito. Jesus curava pessoas na dependência do Espírito. Jesus abriu os olhos dos cegos na dependência do Espírito. Jesus conseguia perceber a intenção das pessoas na dependência do Espírito. E Jesus disse que nós poderíamos fazer coisas infinitamente maiores do que Ele fez, pela fé. E é assim que nós vamos caminhar agora, irmãos. A nossa percepção espiritual vai aumentar, vai ampliar. Nós não vamos ser guiados por aquilo que os nossos olhos carnais conseguem ver. Nós vamos ampliar a nossa visão. Nós vamos rasgar o nosso coração diante de Deus, para que a nossa vida espiritual, a nossa identidade espiritual, seja algo marcante. Seja algo assim que nós possamos dizer em alto e bom som: a minha identidade é Cristo. A minha identidade é Cristo. Queria chamar a equipe de louvor aqui. Vamos lá? Na verdade, eu só quero orar com a congregação. E queria que vocês cantassem uma música para nós, ou tocassem uma música, pode ser também, tá bom? Isso. Vamos lá. Por que eu vou orar por vocês hoje? É porque eu gostaria muito que nós saíssemos daqui, passando por aquela porta ali, e ter uma visão, mais ou menos uma visão parecida com a de Eliseu. Eliseu tinha um discípulo, tinha um seminarista, estudante de teologia da época. E aí numa determinada situação, o discípulo disse para Eliseu assim: mestre, estamos sozinhos, mestre, vamos perder. Aí o Eliseu diz assim: Senhor, abra os olhos dele, para que ele possa ver o que eu estou vendo. Aí Deus abre os olhos do seminarista, e lá tinha um exército de anjos à disposição de Eliseu. É por isso que eu vou orar por vocês hoje, para que a gente possa, pela fé, perceber o exército de Deus a nosso favor. A nosso favor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra linda do apóstolo João. Obrigado. Obrigado porque ele viu, ele ouviu, ele tocou no Senhor, ele deitou no seu peito, ele conheceu o Senhor, ele aprendeu com o Senhor. A nossa fé, Pai, não está fundamentada nos achômetros. A nossa fé está fundamentada em algo que aconteceu de fato. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, dividiu a história. E nós cremos, Pai, que Ele sim pode todas as coisas. E é na dependência dEle, Pai, que nós oramos agora, pedindo: aumenta a nossa fé. Nós queremos ver o impossível. Nós queremos ver o invisível que está diante de nós. Nós não queremos ser guiados pelas circunstâncias da vida. Nós queremos ser guiados pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Por isso, abra os nossos olhos espirituais. Marca em nós, Pai Santo, a Tua marca, a beleza do céu, a beleza celeste.
para que amanhã, na segunda-feira, quando a maioria de nós saímos para trabalhar, ou talvez para procurar um emprego, que a gente saia de cabeça erguida, alegre, feliz, porque a nossa disposição tem um exército de anjos, anjos que estão dispostos a nos ajudar, a nos auxiliar. Aumenta a fé dos meus irmãos, Pai Santo, aumenta a fé dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém.